MXRF11, um dos fundos imobiliários mais famosos que hoje a gente tem na Bolsa de Valores. E será que vale a pena investir em MXRF11 só porque tá barato? Será que é um bom fundo imobiliário realmente? Onde será que esse fundo imobiliário ele investe? E nesse vídeo você vai ver tudo aquilo que você precisa saber para investir em MXRF11 ou tudo que você precisa se você já investe em MXRF11 para você ficar atento. Mas antes da gente ir lá para o conteúdo, não esquece de deixar aquele like e comenta aqui se você já tem esse fundo imobiliário na sua carteira e por que você tem esse fundo imobiliário na sua carteira, que eu vou gostar bastante de trocar essa ideia com você. E para começar, o MXRF11 ele é um fundo imobiliário high yield. O que isso significa? Isso significa que é um fundo focado em pagar bons dividendos, pagar uns dividendos aí acima da média. Em compensação, para ele pagar esses dividendos acima da média, ele também oferece aí um risco mais alto. Esse fundo imobiliário, ele é gerido pela XP e administrado pela BTG Pactual. Esse fundo imobiliário ele não é um fundo assim tão antigo, ele é um fundo um pouco mais recente. O P sobre VP desse fundo imobiliário no momento em que eu tô gravando esse vídeo tá por volta de 1,10. Isso significa que quem está comprando agora, nesse momento, está pagando 10% a mais do que esse fundo imobiliário realmente vale. Se a gente for fazer umas contas aí, calcular o valor que ele deveria custar, ele deveria estar custando aí por volta de R$ 9,98. E aqui já vai um ponto de atenção, principalmente para fundos imobiliários de papéis. Hoje a cota do MXRF11 está por volta de R$ 10,97. Ou seja, num P sobre VP de 1, você compraria ele a R$ 9,98, mas agora você está pagando R$ 10,97. Você já está comprando aí com uma diferença de preço. Você está pagando já mais caro. Então, para você ter uma rentabilidade aí sobre o valor da cota, já vai ser muito mais difícil ele rentabilizar muito mais do que isso. Tem que acontecer algo assim muito inesperado no mercado, algo muito positivo para que você consiga ter aí uma boa rentabilidade. Então, se você pensa em já comprar o MXRF11 agora, você já vai pagar mais caro. Então, o P sobre VP é um indicador bem interessante aí, principalmente para fundos imobiliários de papéis, mas lembrando, esse não é o único indicador que você tem que levar em consideração. Tem outros pontos que você deve levar em consideração e se você quer aprender a investir em fundo imobiliário, em ações, renda fixa, ações lá no exterior, em REITs, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. Eu sei que o foco de quem está investindo em fundos imobiliários não é rentabilização da cota, mas se rentabilizar, a gente também não vai reclamar, a gente também não vai achar ruim. E falando em valorização da cota, em rentabilização dessa cota, o MXRF11 nos últimos 12 meses entregou uma valorização aí de cota já considerando os dividendos de 21% de rentabilidade, o que é bem interessante, bem acima da média. E lembrando também que nesse período foi um período de altas taxas de juros. Esse fundo imobiliário, MXRF11, ele se beneficia muito quando tem altas taxas de juros e daqui a pouquinho você já vai entender melhor o porquê. O MXRF11 hoje ele é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas, chegando a 953 mil cotistas. E a pergunta que fica é, será que realmente vale a pena investir em MXRF11 só porque tem muita gente investindo também? Para responder isso, a gente vai continuar nossa análise aqui. O dividend yield médio desse fundo imobiliário do MXRF11 nos últimos 5 anos foi de 12,20%, o que é um dividend yield aí bem interessante dos últimos 5 anos. E esse dividend yield aí ficou entre 0,9 a 1,1 por mês. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais aqui onde o fundo MXRF11 investe. Como é composta, né, a carteira de investimento aí do MXRF11? Vamos lá. 15% dessa carteira ela é representada por fundos imobiliários, ou seja, o MXRF11 ele investe em outros fundos imobiliários também. 77% da carteira do MXRF11 é também composta por
CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, 5% em permuta financeira e também tem 3% de caixa no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para você que não sabe, CRIs são dívidas atreladas ao mercado imobiliário, ou seja, ele está financiando ali construção de resorts, de lajes corporativas e de vários outros imóveis aí. Esses CRIs, eles são atrelados a uma taxa, a um indexador. Aqui no MXRF11, basicamente são o CDI e o IPCA. Então, 37% desses CRIs, eles são indexados ao IPCA, 62% é indexado ao CDI. Ou seja, boa parte do MXRF11, da composição da carteira, está atrelado à inflação. Já abrindo aqui a lista de CRIs para você, você já percebe logo de cara que é uma carteira de CRIs muito bem diversificada. Se a gente for olhar ali no campo de indexador e taxa de emissão, você vai ver que essas taxas não são taxas assim extremamente arriscadas, e isso é muito interessante. Por quê? Porque isso diminui a chance desse devedor dar o calote, ou seja, o risco existe, mas isso acaba sendo um risco menor. E uma coisa interessante de levar em consideração aqui, que com a queda das taxas aí de juros, CDI e IPCA, esses fundos imobiliários de papéis que investem em CRIs, eles tendem a ter a rentabilidade afetada de forma negativa quando essas taxas caem. Porém, quando essas taxas de juros sobem, os dividendos desses fundos de papéis eles também são afetados de forma positiva, porque você também tem a possibilidade de receber um dividendo maior também com a alta dessas taxas. Só que aí entra um porém. Se as taxas continuam muito altas, o devedor, como a gente viu ali na lista, ele vai ter dificuldade, ele vai estar pagando uma taxa muito alta. Então, o risco do devedor não conseguir cumprir ali com a sua obrigação, liquidar aquela dívida, ele aumenta também. Então, a taxa de juros caindo aumenta também a chance desse devedor conseguir liquidar essa dívida, porque ele vai ter menos juros ali para pagar. Então isso acaba facilitando ali o pagamento, acaba facilitando com que ele liquide essa dívida. Por exemplo, essa primeira empresa que está aparecendo aqui na lista, a CSN. Se você reparar ali, você vai ver que tem um contrato de 7 anos e o percentual que ela representa ali na carteira ali do MXRF11 é de 4,62 na carteira de CRIs, né? Não é um percentual assim tão grande, tão absurdo. É um dos maiores percentuais ali da carteira, né? E se a gente for olhar as taxas, ela tá pagando ali IPCA mais 7,8, o que é uma taxa aí bem relevante. E além disso, dá pra gente perceber aqui que eles têm contratos aí para depois de 2030. Isso significa que tem um bom tempo aí recebendo os valores aí dos CRIs, tá? Os valores aí das dívidas. A carteira de CRIs, se você for reparar, ela é uma carteira bem diversificada e isso ajuda bastante a diminuir o risco do MXRF11 na carteira de CRIs. Um outro ponto importante que eu mencionei anteriormente, que o MXRF11 ele também investe em outros fundos imobiliários como forma ali estratégica de investimento. A gente dando uma olhada ali na composição da carteira de fundos imobiliários, você vai ver que ele investe ali em SPVJ11, LPLP11, HGLG11, GALG11, HGRS11. Então também é uma carteira ali de fundos imobiliários que ele investe ali de forma estratégica, que também é bem diversificada. Mas se você está pensando realmente em investir, ou se você já investe em MXRF11, você tem que ter em mente que você tem um risco aqui que tem que ser considerado. A queda nas taxas de juros, ela pode impactar sim aí na distribuição dos seus dividendos e impactar de forma negativa. Mas se essas taxas de juros elas voltarem a subir como foi nos meses atrás, você também pode ser impactado de forma positiva, ou seja, pode ser que você receba aí mais dividendos. Então, o que eu faria se eu quisesse investir em MXRF11 ou se eu já tivesse MXRF11 na minha carteira para me proteger desse risco que ele oferece? Você tem que ter uma carteira de fundos imobiliários diversificada com fundos de tijolo, fundos mais consolidados, que estão mais tempo aí no mercado. Você vai receber uma quantidade menor de dividendos? Sim, porém você também tem um risco muito menor. Por exemplo, galpões logísticos, fundos imobiliários de shoppings, de laje corporativa. Isso vai te ajudar a diminuir ainda mais o risco e aí vale a pena
colocar o MXRF11, que é um fundo imobiliário high yield que distribui mais dividendos, aí vale a pena trazer ele e adicionar ele na sua carteira para dar o que eu chamo ali de dar uma apimentada, vai dar uma turbinada ali nos seus dividendos. Então isso vai ajudar muito a diluir o risco que o MXRF11 traz ali para a carteira e também vai dar uma ajudada ali nos ganhos dos seus dividendos. Se você quer aprender a analisar um fundo imobiliário de tijolo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela para você, que aqui eu explico passo a passo para você analisar um fundo de tijolo do jeito certo. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque eu posto conteúdos novos todo dia. Um conteúdo onde eu falo sobre investimentos e eu também falo sobre milhas aéreas, sobre viagem com milhas, enfim, é o que vai te ajudar a alcançar a sua liberdade geográfica e eu te vejo no próximo vídeo.